E hoje o assunto é muito importante, viu? Para todo mundo aí que trabalha com doces no geral. Vou dar muitas dicas, muitas informações que muita gente nunca nem ouviu falar e não faz ideia do quanto isso tem importância na construção das receitas, tá? Vamos desmistificar muita coisa por aqui. A confeitaria, ela não é feita só de decoração e receita. Se a gente não souber alguns assuntos muito importantes, a gente simplesmente vai fazer produtos que no final não dão certo, né? E o nosso conhecimento ele fica muito raso. Então a minha intenção é que você tenha um nível muito elevado de conhecimento na confeitaria. Por isso que eu vim trazer hoje um assunto técnico sobre alguns ingredientes para vocês, no sentido de não ficar preso apenas a marcas famosas, tá? Há um bom tempo já eu me libertei disso e eu tenho certeza que tem muita gente ainda que é preso em marcas. E quando a gente fica preso em marcas, a gente acaba comprometendo o nosso custo da produção, né? E automaticamente isso reflete lá no lucro. Então a gente precisa entender algumas coisas sobre os ingredientes para a gente poder se libertar aí de algumas marcas que nos prendem, né, nesse mercado, tá bom? Como vocês sabem, já faz muitos anos que eu trabalho na confeitaria e eu passei por todos os processos que toda confeiteira passa, né? Eu passei pelo processo de achar que a receita só dava certo com aquele ingrediente, com aquela marca, e eu me fechava completamente e, por exemplo, se eu pedisse para alguém comprar aquela marca no supermercado, ai, se ele trouxesse uma marca diferente. Então, eu vivi muito presa a isso. E com o tempo, eu aprendi algo que me libertou, que nada mais é do que ler rótulos. Nós não temos o hábito de ler rótulos, nós temos o hábito de ir pelo que o colega falou, o que a mídia mostrou, o que está em alta na internet. A nossa tendência é essa, tá? E eu quero falar para você que da mesma forma que eu sempre falo para vocês que a cozinha é o nosso laboratório, que a gente deve ir ali e testar e desenvolver a nossa receita, a mesma coisa eu falo para vocês quando é relacionado a ingredientes. Eu preciso pegar o ingrediente, eu preciso olhar a embalagem, eu preciso ler o rótulo. Gente, o rótulo, a descrição que está aqui não é à toa, é para eu ler. Quando eu leio o rótulo do meu ingrediente, eu estou conhecendo o meu ingrediente. E aí, quando eu conheço o meu ingrediente, eu passo a usar esse ingrediente pelo que eu conheço dele e não pelo que as pessoas estão me falando, né? Eu sempre fui uma pessoa muito questionadora, principalmente dentro da confeitaria. Não era tudo que passava batido por mim. Eu sempre quis saber o porquê de tudo. Talvez seja por isso que eu cheguei onde cheguei no nível de conhecimento, né? Porque eu sempre questionei muito. Na escola, na faculdade, eu sempre era a primeira a perguntar, mas o porquê? E se fizer assim? Mas e se não fizer? Então eu sempre questionei demais. Por isso que eu cheguei nas melhores receitas, por isso que eu consegui chegar nas melhores técnicas, nos melhores métodos, porque eu nunca me conformei com aquilo que as pessoas falavam para mim. Isso acontece muito quando eu ensino você que não precisa pré-aquecer o forno para assar o bolo. Durante a vida inteira a gente cresceu ouvindo que precisa pré-aquecer o forno para assar o bolo. A nossa avó falava, a nossa mãe falava, mas aí eu pergunto para vocês, a nossa avó, a nossa mãe foram grandes confeiteiras que fizeram seus nomes na confeitaria por descobrir e criar métodos? Não, mas com todo o amor e todo o respeito que a gente tem a nossas avós, nossas tias, nossas mães, né? Que respeitando elas e o conhecimento delas, mas elas estiveram limitadas, né, nessa situação. Eu, diferente um pouquinho da maioria das pessoas, porque eu tenho uma mãe confeiteira, então eu posso falar, né, que eu tive muito mais experiência em relação à confeitaria por ter uma mãe confeiteira. Mas eu sei que não é a verdade da maioria. Como, por exemplo, quando eu falo para vocês que molhar um bolo com refrigerante é delicioso,
Porque a nossa mãe, a nossa avó, nossas tias sempre molharam e era delicioso. Mas eu faço a mesma pergunta. As nossas mães, as nossas vós, as nossas tias fizeram um nome na confeitaria? Fizeram história, criaram métodos na confeitaria e conseguiram ser bem-sucedidas na confeitaria? Então essa pergunta que eu deixo para muita gente. Por quê? Porque não é porque a mãe falou, a avó falou, a tia falou que é bom. A gente precisa aprender a conhecer as coisas e tirar as nossas próprias conclusões, tá bom? Então, por isso, eu quero apresentar alguns ingredientes para vocês, para a gente dar uma desmistificada em algumas coisas que as marcas e as empresas impõem sobre as nossas vidas, tá bom? E aí, quando acontece uma masterclass ou qualquer curso, né, que eu venha dar para vocês, a primeira pergunta que me fazem: Fabi, qual a marca de açúcar que você usou? Fabi, qual a marca da sua farinha de trigo? E não tem problema nenhum, porque eu tenho as minhas marcas queridinhas, mas eu não posso ficar presa a uma marca. Sabe por quê? Porque a Fabi que faz bolo na cidade de Sorocaba tem que fazer o mesmo bolo lá no Nordeste, lá no outro país. É o mesmo bolo que tem que sair. Gente, eu tive uma experiência fantástica alguns anos atrás. Eu fui passar, acho que umas férias na casa da minha sogra, lá em Santa Catarina, e lá na casa da minha sogra não tinha batedeira planetária, não tinha os ingredientes que eu estava acostumada a usar, e era aniversário dela. E eu montei uma mesa de aniversário para ela com bolo, vários doces, bolo com buttercream, com tudo, com várias coisas, com a batedeirinha de mão que ela tinha na cozinha dela e com os ingredientes que eu encontrei na cidade dela. Então, por isso que eu falo para você, não fique preso a marcas, porque senão você fica limitado. Vamos falar sobre a farinha de trigo. Que farinha de trigo, afinal, é boa para fazer massa de bolo? Primeira coisa que eu preciso entender sobre a farinha de trigo é a porcentagem de proteína que essa farinha tem. O que causa a proteína, o que ela faz na massa do meu bolo? A proteína é onde tem toda aquela cadeia de glúten, tá? Então, quanto maior a porcentagem de proteína, mais vai desenvolver essa cadeia de glúten que tem na minha farinha de trigo. E como que eu meço isso? Olhando no rótulo. Quando eu pego uma farinha de trigo como essa, por exemplo, não fiquem presos a marcas, tá? Porque eu peguei aleatório como eu encontrei no mercado. Tá, eu paguei nessa farinha de trigo aqui na minha cidade quase R$6. R$ 5,89. Essa daqui você sabe quanto você pagou? Sei tudo, meu amor. Tudo que você quiser saber. Anitta, R$ 3,87. Metade do preço. E essa outra aqui? R$ 2,79. Um terço do preço, é isso? Não, essa daí quase a metade do preço, né? Quase a metade, essa aqui? É, que vai dar 5,60. Tá. Então vamos lá, temos 3 preços totalmente diferentes aqui. Aí eu leio o rótulo e vejo que essa farinha aqui é tipo 1. Essa farinha aqui também é tipo 1. E essa farinha aqui também é tipo 1. Opa, as 3 farinhas são tipo 1. Essa daqui, deixa eu ver quantas porcentagens de proteína ela tem. Nananana, proteína, 7% de proteína, tá? Olha só, tem 7% de proteína. É uma farinha mais cara, considerada uma farinha ótima, ok? Então vamos lá, 7% de proteína. Essa daqui, proteína, 8% de proteína. 8. Você viu errado naquela hora lá. Tá aqui, ó, tô vendo aqui, ó. Proteína, 6 gramas. Aqui, porcentagem 6,0 gramas, 8% de proteína. E essa daqui, proteína, 8% também de proteína. Então, vamos lá. Essa que tem menos, né? Que eu falei para vocês, 7%. É isso mesmo, 7% de proteína. O que eu quero dizer? Essa daqui, ela é um pouquinho mais baixa de proteína. Então, tá até justificando o preço dela por ser mais alto, né?
Porque ela tem 1 grama a mais de proteína. E essa daqui tem 1 grama... Minto, 1 grama a menos de proteína. Essa aqui tem 1 grama a mais de proteína. Isso significa o quê? Lembra que eu falei? Quanto maior a porcentagem de proteína, mais vai desenvolver o glúten. E desenvolvendo o glúten, a massa do meu bolo fica mais pesada. Agora pensa só comigo. Como que o glúten ele é desenvolvido? Por isso que eu preciso aprender tecnicamente sobre os ingredientes que eu uso. O glúten é desenvolvido em 2 fatores. Primeiro, quando entra em contato com líquido. E segundo, quando eu faço movimento mecânico, ou seja, quando eu coloco líquido na minha farinha de trigo e quando eu manuseio, bato, mexo, esse glúten ele vai se desenvolvendo, ele vai acordando e vai deixando a minha massa cada vez mais pesada. Isso falando de bolo, tá? Não estou falando de panificação, estou falando de bolo. Então, se é dessa forma que o glúten se comporta, isso significa que eu não posso bater tanto a minha massa de bolo quando eu coloco a farinha de trigo. Então, o ideal seria apenas misturar. Se eu vou apenas misturar e eu não vou desenvolver essa cadeia de glúten, então se eu usar a de 7% ou a de 8%, não vai fazer tanta diferença assim. Agora, se é uma massa que eu costumo bater, aí sim eu vou ter uma diferença muito grande na textura da minha massa, tá? Mas dessas 3 aqui, essa daqui é 1% só abaixo, então, teoricamente, me proporciona uma massa um pouco mais leve, um pouco mais fofa, tá? Então, vamos lá. Farinha de trigo eu escolho por porcentagem. Agora, digamos que eu não tenho essa mais cara no mercado. Vamos dizer que eu tenho essas 2. Eu não sei aí na cidade que você mora, tá? Podem ser marcas completamente diferentes. Mas aqui, nessa situação, eu tenho 2 farinhas que têm exatamente a mesma porcentagem de proteína, tem a mesma característica, que é uma farinha tipo 1, e com preços diferentes. Só que essa daqui, ela é muito mais conhecida. No meio das confeiteiras, fala-se muito mais desse nome do que desse nome. Então, o que acontece? A minha tendência é comprar essa. Por quê? Porque essa é popularmente mais conhecida. E por que é popularmente mais conhecida? Será que é porque ela é melhor? Não necessariamente. Eu não falei para você que as 2 são tipo 1 e as 2 têm 8% de proteína? Então, o que diferencia uma da outra? Posso te falar o que diferencia? A campanha de marketing. O quanto a empresa investe em propaganda para que uma ou outra fique mais conhecida. Essa basicamente é a grande diferença. Só que essa diferença pode refletir de uma forma muito significativa no seu bolso. Porque o mesmo bolo que você faz com essa farinha ou com essa farinha, eles podem ficar exatamente iguais. Só que com essa farinha, gente, eu só estou dando exemplo, tá? Porque pode ser qualquer outra marca. Mas com essa farinha aqui, o seu custo ficou muito mais alto do que com essa farinha. Isso significa que com essa farinha aqui, por ser mais famosa, você vai ter um lucro bem menor do que se você fizesse com essa farinha, tá? Entenderam então qual é a grande diferença? Aí você fala assim para mim, Fabi, mas eu tenho medo de comprar a outra marca que não é tão conhecida. Gente, coloquem na cabeça de vocês o seguinte: em algum momento você precisa testar. Em algum momento você vai precisar comprar a marca conhecida e a marca que não é tão conhecida e fazer a mesma receita para você tirar suas próprias conclusões. Não adianta você achar. Não adianta me mandarem mensagem, não sei nem o que vocês estão escrevendo, mas não adianta vocês me mandarem mensagem e falar assim, ah, não, Fabi, mas eu a vida inteira usei essa marca. Não, porque uma vez eu mudei e aí não deu certo. Posso contar uma coisa para vocês? Tem gente que faz o seguinte, tá tão acostumado com uma marca que quando ela troca de marca, durante o processo ela faz alguma coisa diferente, alguma coisa errada, ou ela não percebe que ela fez, né? Sei lá, passou desapercebido e ela coloca a culpa no produto, no ingrediente.
sendo que foi o processo que ela fez diferente. Você entendeu? Então, a gente tem a tendência a estimular essa nossa vontade, esse nosso desejo de consumir o produto que é mais famoso, tá? Porque a gente acha que só vai dar certo a receita com aquele produto. Tem alguma diferença da embalagem de plástico para de papel? Tem. Eu, por exemplo, a minha preferência é por embalagem de papel, por questão de umidade, tá? Essa farinha que vem na embalagem de plástico, ela necessita que você peneire ela antes de usar na sua receita, porque ela retém mais a umidade, tá? Então é uma farinha que, quando ela está armazenada, a tendência dela ficar úmida e ficar mais compacta é muito maior por conta do plástico, que deita em cima de um plástico. Depois você me conta como que você ficou, suado, morrendo de calor. É a mesma coisa um produto. O plástico, ele aquece o produto, ele deixa o produto úmido. Entende? Então, quando eu tenho uma farinha numa embalagem de papel, eu tenho uma farinha mais sequinha. Uma farinha que muitas vezes eu nem preciso usar peneira, tá? Eu posso pôr direto na minha receita. Então, essa é a grande diferença da embalagem de papel para a embalagem de saquinho. O que você acha da Dona Benta? A Dona Benta, se eu não me engano, é 7% de proteína, não tenho certeza. Mas assim, gente, a vida inteira eu usei Dona Benta, Rosa Branca, Nita, sempre foram farinhas muito boas. O que eu tenho na minha cabeça, muito certo, é o seguinte, aquilo que eu falei agora há pouco. Independente da marca, eu preciso saber fazer bem feita a receita, porque a receita exige técnica e conhecimento. Quando eu tenho conhecimento da receita, eu posso usar várias marcas que eu vou ter a mesma receita, o mesmo resultado, tá? Então, é o meu caso hoje. Por isso que eu falo para vocês que eu me libertei de algumas marcas famosas por ter interesse em conhecer a minha receita tecnicamente, tá? E não ficar presa nas embalagens, nas marcas. Tem algumas farinhas de trigo mais escuras? Tem, e aí você tem que olhar se geralmente a farinha tipo 1 ela é clarinha, né? A tipo 2 ela é mais escura. Você deve optar pela farinha tipo 1, sempre, independente da marca, tipo 1 e que tenha de 7% para baixo de proteína para a massa do seu bolo. Quando nós falamos de farinha de trigo para panificação, nós estamos falando o contrário. Aí eu preciso que esse glúten seja desenvolvido para a massa da panificação ficar fofinha. Então, para massa de panificação, precisa ser uma farinha com porcentagem acima de 7%, tá? É o contrário. Agora, eu tenho uma dica também para farinha. No Brasil, nós não temos tantas marcas de farinha que tem uma porcentagem muito baixa de proteína, né? Geralmente é isso, né? 8, 7, 6% e para por aí. É muito raro você encontrar uma marca que tenha abaixo de 6% de proteína. Mas você pode fazer o seguinte, eu já dei essa dica aqui. Isso é muito comum em outros países. A gente comprar farinha melhorada, uma farinha que já vem misturada com uma porcentagem de amido, né? Porque o amido, ele meio que dá uma neutralizada no desenvolvimento da cadeia de glúten. Então eu posso fazer essa misturinha com a minha farinha de trigo, eu já falei isso para vocês, né? Você pega a sua farinha de trigo e você coloca 20%, eu colocava 10, mas agora já dá para colocar 20, né? Porque as farinhas têm uma proteína muito alta. Você pode colocar 20% da quantidade de farinha de amido de milho. Então, por exemplo, se você tem aí 1 quilo de farinha de trigo, você pode misturar 200 gramas de amido de milho nela e deixar prontinho para fazer a massa do seu bolo. Vai ficar incrível a massa do seu bolo e não vai desenvolver essa cadeia de glúten que contém na proteína da farinha, tá bom? Fazendo com que a massa fique levinha. Falaram aqui da farinha rosa branca e a farinha anaconda tem 5%. Maravilha! Então são excelentes. É que eu não achei essas farinhas aqui. Por isso que eu não quis ficar presa a marcas, ao nome das marcas, porque isso acontece muito com a gente, né? Por exemplo, hoje eu tenho alunos no mundo inteiro. E eu tenho certeza que as marcas que eu encontro aqui em São Paulo não são as marcas que eu encontro no Nordeste.
Inclusive, eu já dei muita aula no Nordeste e eu deixava para fazer compra lá e quando eu chegava no supermercado eu ficava completamente perdida, porque eu não encontrava as marcas que eu usava aqui. Então foi daí que começou a despertar também a minha curiosidade, de falar, opa, mas espera aí, marca é algo muito regional, a gente não pode ficar preso. Se é uma marca que tem uma condição de fazer um investimento nacional, vamos falar aqui, vai, diga, aqui, ó, olha um clássico aqui, né? Essa marca aqui, o investimento é nacional. Em toda parte do Brasil aqui, eu não sei se é no mundo, acho que no Brasil, né? Gente, ó, deixa eu contar para vocês que eu dei muita risada hoje. Quando você vai fazer uma receita e precisa de amido, geralmente você não fala amido, você já fala maisena. E maisena, gente, é a marca do amido de milho, entende? É igual chamar sabão em pó de Omo. Ah, compra um Omo lá. Bombril. Bombril. Alguém mais fala em nome de marcas muito conhecidas? Então, é mais ou menos isso. Você entendeu? Comfort. Moleskine. Comfort. A pessoa vai no supermercado, compra um amaciante de roupa, ela já fala, traz um Comfort. Vai pegar outra marca e fala Comfort. Então, é o caso da maisena. Agora, olha essa sacada. Gente, eu achei genial essa empresa aqui. Olha o que essa empresa fez. Pilantra. Pilantra, no último grau. Olha isso. Essa é a famosa maisena que nós conhecemos, né? Com amido de milho, com a marca maisena. E esse aqui é um amido de milho da marca Quero. Mas dá uma lida nisso aqui. Fabrício, olha isso aqui. Maisena com S. Maisena, a marca maisena é com Z. Não, dá uma olhada nisso. Essa é a maisena. E aqui é outro amido de milho, mas eles colocaram aqui embaixo, ó. Maisena com S. Olha só, por que eles fizeram isso? Porque essa marca aqui investiu pesado na sua propaganda, no seu marketing, a ponto das pessoas chamarem qualquer tipo de amido de maisena. Quando se tem dinheiro para investir na marca, dá a sensação de que aquela marca é a melhor do mercado. Porque é o dinheiro que faz a marca ser conhecida. E não é diferente, inclusive, no nosso meio que a gente vive. De repente, tem uma pessoa que faz um bolo delicioso, maravilhoso, ali na esquina da tua casa, mas ela não investe tanto na marca dela, no marketing dela, quanto aquela confeitaria que tem lá no centro da cidade, ó, dei um exemplo bem legal. E que faz bolo também, sabe fazer, mas não tão bem quanto aquela sua vizinha. Só que aí todo mundo fala daquela confeitaria lá no centro da cidade. Entenderam o que eu quero dizer? Por quê? Porque a confeitaria da cidade, ó, tá investindo pesado no marketing. E a confeiteira lá da esquina da sua casa não investe tanto. Ela tem o dobro de conhecimento, o bolo dela é espetacular, cheio de técnica, maravilhoso, muito mais do que aquela confeitaria. Só que o que manda para mostrar que a confeitaria é muito melhor é o quanto ela investe no marketing. Então, você percebe que é assim tudo na nossa vida? Tudo! Em todas as áreas, em tudo que você vê, e não é diferente na marca dos produtos. Entendeu? Por isso que parece que quem manda no mercado aqui, ó, é a maisena e não o amido Quero com a maisena com S. Entendeu? Claro que vamos salvar algumas exceções. Por isso que eu falo que a sua cozinha é o seu laboratório. Porque o que vai acontecer? Depois que você testou, que você comprovou, você sim pode chegar à conclusão de que a marca inferior não deu o mesmo resultado. Mas aí não é por conta da propaganda e do quanto a marca é conhecida, mas do quanto você testou e você conheceu da marca. O que eu quero estimular vocês é não serem escravos de marcas, é vocês comprovarem o que realmente funciona, tá bom? Vamos falar de um outro ingrediente aqui que é muito comum as pessoas estarem presas e tem dado uma polêmica danada, que é o leite condensado. Posso contar uma coisa, Fabrício? Antes de eu ir para o leite condensado, que eu bati o olho aqui. Quem aí não faz a tradicional, a famosa mousse de leite ninho? Né?
Você percebe que até com esse nome mousse de leite ninho fortaleceu o nome da marca, né? Vocês fazem propaganda de grátis, né? Nutella. Exatamente. Vocês são a maior prova de que vocês são os ampliadores aí da marca, tá? Por que não poderia ser mousse de leite em pó? Porque aí você teria liberdade de usar outro leite que não fosse dessa marca. Porque eu vou te contar uma coisa, quando você coloca no seu cardápio, gente do céu, acho que é esse esposo aqui. A Joy falou que ela faz mousse de leite em pó. Parabéns, Joy. Porque assim, não tem problema. Não tem problema, Joy, não tem problema as pessoas falarem, é mousse de leite ninho, desde que você use, então, o leite ninho. Porque se você fala no seu cardápio que a mousse é de leite ninho e você usa o leite em pó da cesta básica, você está mentindo para o seu cliente. E quem trabalha com mentira não subsiste, não permanece. Uma hora a casa cai. Porque quem é cliente conhece o sabor de um e de outro. Muita gente não, a maioria não. Mas quem é chato, como a Fabi, por exemplo, conhece. Então, assim, eu amaria comer uma mousse de leite em pó comum, mas eu conheço quando é com leite ninho. Entendeu? Por quê? Porque em relação aos leites, os ingredientes, eles têm uma maior proporção em alguns ingredientes mais do que os outros. Por exemplo, acontece isso muito no leite condensado, já vou explicar para vocês. Então, eu posso fazer uma mousse de leite em pó e ter o mesmo resultado. Só que eu não vou ter o mesmo resultado no custo dessa receita e não vou ter o mesmo resultado no lucro. E eu tenho que pensar muito nisso. Às vezes você deixa de ganhar dinheiro porque está comprando um produto muito caro apenas pela marca, tá? Gente, aqui eu achei bem gritante a diferença de preço. Isso aqui é leite, isso aqui é leite. Isso aqui eu achei na hora que eu comprei esse leite, na hora eu pensei nas confeiteiras e confeiteiros. Eu falei, caramba, eu paguei nesse litro de leite quase R$6. E eu paguei nesse litro de leite a metade, eu paguei R$3. E eu fiquei pensando, quando eu faço uma receita com esse leite e com esse leite, vai dar o mesmo resultado a receita. Porém, o custo desse é o dobro. Então você tá vendo a bagunça que dá aí no final das contas? Pela embalagem, que você vai abrir e jogar no lixo. Exato, mas eu olho e falo, ninho. Aí eu olho e falo, quatro? Hein, amor? Entende? Mas aí nós podemos falar assim, eu vou consumir, vou tomar um copo de leite. Certo. Aí sim, eu posso dizer que tem uma diferença de um gosto... Amor, pode até ter, mas eu vou te falar uma coisa. 3% de gordura. 3% de gordura. Não tem outro ingrediente que não seja leite. Você entendeu? Então, assim, eu não vejo que tenha essa diferença a não ser um apego com a marca. Agora, quando a gente fala de receita, é pior ainda. Porque na receita, se é que tem, digamos que tem, vai. Digamos que esse aqui tem um pouquinho de água misturada. Então, vamos fazer de conta. Que ele seja um pouco mais aguado. Que seja... Mesmo assim, a receita vai ser a mesma, vai dar a mesma coisa. Entendeu? Pode falar. A Sônia Regina disse que já teve problemas com diversas marcas porque talhava. E o ninho nunca talhou. Ela foi obrigada a voltar para o ninho. Leite? Sônia, eu vou falar uma coisa para você. Nessas situações, o erro pode ser nosso. Sabe por quê? Às vezes, hoje, por exemplo, eu estava com o Wilson no supermercado e eu peguei esse pacotinho aqui, eu peguei uma embalagem que era verde clara. Aí o Wilson olhou e falou assim, mas esse aí é integral do jeito do leite ninho que você usa? Eu falei, é. Quando eu olhei dentro do carrinho, aí estava escrito bem grandão, integral, embaixo pequenininho, instantâneo. Eu falei, não é a mesma coisa. Aí o Wilson foi, trocou e pegou integral. Existem alguns leites que têm adição de açúcar. Tem alguns leites que é misturado integral com instantâneo. Só que a gente não se atenta.
A gente olha só para a embalagem com marca diferente e acha que só trocou de marca. E quando não, olha aqui, isso aqui é um clássico, ó. Leite condensado e mistura láctea. O que eu conheço de gente que compra gato por lebre, compra um troço desse porque tá na promoção, tá baratinho, e aí fala assim, ai, meu brigadeiro não deu certo, meu brigadeiro desandou. Aí você lê e fala, opa, é o mesmo formato, o mesmo tamanho de embalagem. Mas um é leite condensado, o outro não é leite condensado. Então, pode acontecer isso também, gente. E a gente bota a culpa na marca. E a marca não tem culpa. O problema é que são dois produtos diferentes. A Joy falou aqui que ela usa leite pó e também, usa piracanjuba e não talham, não. Ó, e tá vendo? Então, assim, não estou dizendo que não aconteceu isso. Só que eu vou te contar também uma coisa, viu? Essa questão de talhar não é culpa do ingrediente, mas é da temperatura que está o ingrediente. Por exemplo, se eu fizer uma mousse de leite ninho, onde eu coloco uma manteiga, um creme de leite gelado e o leite condensado em temperatura ambiente, essa briga de temperatura, essas temperaturas diferentes, elas fazem talhar meu produto. Então, não é a culpa do produto, mas é a temperatura que eles estão que não casam. Então, até por isso que eu falo para vocês, quando eu falo conheçam a receita, eu estou querendo dizer justamente isso. E a nossa tendência é colocar a culpa no produto, porque o produto não prestou. E, na verdade, não é o produto, mas é a temperatura que está os ingredientes. Vamos falar de leite condensado, que é um clássico? É o seguinte... Esse é tradicional, né? A gente chama até ele pelo nome, leite moça, não fala nem leite condensado, é leite moça. E mesmo que eu compre um desse daqui, eu chamo ele de leite moça também, porque é aquele tal do investimento com a marca que eu havia falado agora há pouco. E aí eu tenho uma forte tendência eu até estufo o peito para falar. Não, só faço brigadeiro com leite moça. Leite condensado moça. Ah, gente, fala se é assim ou não é assim que funciona. Lógico que é assim que funciona. Deixa eu contar uma coisinha para vocês. Antes de entrar na questão de que os leites condensados, eles mudaram a questão de porcentagem de gordura e alguns foram para desnatado, semidesnatado. Eu já falo sobre isso. Mas o grande problema do leite condensado, eu vou falar para vocês o que acontece aqui. Vamos esquecer as marcas agora. Leite condensado é feito com leite, leite em pó e açúcar e ponto final. Algumas marcas podem ter uma porcentagem maior de açúcar e outras um pouco menor de açúcar. Mas o que de fato muda no leite condensado, além da porcentagem de gordura que tem no leite, é a validade do leite condensado. Quem aqui nunca comprou o mesmo leite condensado, ó, 2 latinhas de leite condensado? Quando abriu uma, ela estava super clarinha, super fluida. Quando abriu a outra, ela estava até amarelada, mais grossa. E aí, qual é a minha tendência a quando eu vejo um leite condensado mais fluido e um leite condensado mais grosso? Eu falo assim, nossa, esse tá grosso, esse tá bom, esse é bom, esse leite condensado mais grosso. É ou não é? E eu vou te dar uma notícia. O leite condensado mais espesso, mais grosso, ele só é mais velho. Aquele mais clarinho, mais molinho, mais líquido, mais fluido, ele é mais novo. Dá uma olhadinha na validade. O rótulo vai te mostrar. Tem lote de leite condensado que é a mesma marca e um lote está mais fluido e um lote está mais grosso. Quando o leite condensado fica muito tempo na prateleira do supermercado, quando ele está um pouco mais velho, a tendência é ele estar mais amarelado e mais grosso. E eu fico feliz quando eu abro o leite condensado que está grosso, está espesso, eu acho que é uma maravilha, quando na verdade não é tão bom assim porque ele está mais velho, entende? Agora, por que o leite moça, geralmente, quando você abre, é um leite condensado mais clarinho e mais fluidinho?
porque ele é o que mais sai da prateleira do supermercado, é o que as pessoas mais compram. Então tem muito mais reposição. Então não dá tempo dele envelhecer tanto, né? A não ser quando o preço dele tá lá em cima e aí ele fica mais tempo lá na prateleira do supermercado. E aí outros que estão na promoção saem mais rápido. Aí quando eu for comprar esse leite condensado que está mais tempo na prateleira, aí sim ele vai estar mais espesso, mais grosso, mas simplesmente porque ele está mais velho, tá? Então, gente, antes do leite condensado ele mudar essa questão do semidesnatado, do desnatado, pro integral, enfim, eu sempre via muita gente falando assim, leite condensado tal é melhor, outro leite condensado tal é melhor. E eu sempre fiquei pensando, mas é melhor por quê? Tecnicamente, ninguém me dava essa resposta. Quando eu ia para o rótulo, eu via o mesmo ingrediente em todos os leites condensados. E eu ficava me questionando, mas por que um é melhor do que o outro? E aí, estudando, pesquisando, eu descobri isso. Se eles têm o mesmo ingrediente, a única coisa que pode alterar de uma marca para outra é a porcentagem de açúcares. E aí o que acontece quando o leite condensado tem mais açúcar do que o outro? Quando ele vai para a panela, principalmente para ele virar brigadeiro, ele cristaliza muito mais rápido do que aquele que tem um teor de açúcares mais baixo. Essa é a grande diferença. Agora, em relação à textura, é exatamente isso que eu falei para você. Não tem nenhum ingrediente diferente lá dentro. Todas as marcas têm os mesmos ingredientes, mas o que muda é se aquele leite condensado é mais novo ou ele é mais velho, tá? Estou falando de leite condensado, não de mistura láctea. Estão perguntando se você sabe a diferença, por exemplo, o Ninho agora ele tem esse integral e tem aquele vermelhinho lá que tá instantâneo, tá meio lácteo, se você sabe a diferença. Do leite em pó eu não sei essa diferença ainda, tá? Eu vou precisar dar uma olhada, porque realmente eu não sei. Eu sei a diferença do leite condensado, que basicamente pode ser que seja até a mesma coisa, tá? Mas eu vou pesquisar e vou trazer aqui para vocês esse conhecimento. É até bom, anota aí para eu aprender sobre isso. Mas o leite condensado, o que acontece? O que difere o leite condensado quando você vê na embalagem? Por exemplo, o Italac agora, ele tá como leite condensado semidesnatado, né? E aqui eu tenho leite condensado integral, que é o moça. Tem o moça semidesnatado também. Bom, o que muda basicamente é o teor, a porcentagem de gordura que tem em um e tem em outro. Esse leite condensado aqui, por exemplo, ele tem 6% de gordura, ele é considerado semidesnatado. Já o integral tem 8% de gordura. Então, o que difere um do outro é a porcentagem de gordura. E na prática, qual é o melhor? Sempre o melhor leite condensado é aquele que tem a maior porcentagem de gordura. Então, nesse caso, o moça sim é melhor por ter 8% de gordura, mas não só por isso, por ser integral. Porque se você encontrar outra marca que seja integral também, ele é tão bom quanto o moça. Porque a gordura do leite condensado é o que vai deixar o seu brigadeiro mais macio, mais brilhante, mais suave, aquele brigadeiro que derrete na boca. Então a gordura é responsável por essa maciez do brigadeiro. O que não quer dizer que não vai ficar bom fazer um brigadeiro com leite condensado semidesnatado. Mas o semidesnatado, que tem uma baixa porcentagem de gordura, vai levar muito mais tempo no fogão para você ficar cozinhando. Ele demora muito mais tempo para dar ponto. E se ele demora muito mais tempo para dar ponto, eu vou ficar no fogo mexendo mais tempo, com isso o açúcar do meu leite condensado vai cozinhando cada vez mais. E se o açúcar do leite condensado ficar muito tempo no fogo cozinhando, eu vou deixar o meu doce cristalizar depois de pronto, tá? É muita informação, mas Sim. Deu para entender? E tem que lembrar que o Italac, ele tem o Italac Gourmet. Daí estão falando aqui que ele é 8% de gordura. Entendeu? É isso. Então sempre, não é porque, entendeu? Ó, não é porque o moça tem 8% que ele é melhor do que todos, não. Porque tem outras marcas que têm 8% de gordura e eu posso
muito bem substituir por essa marca e eu não preciso ficar presa a essa marca, ok? Então é isso. Agora, isso aqui não é leite condensado, nem aqui, nem na China. Isso aqui é uma mistura láctea e olha a diferença. Enquanto aqui, meu Deus, agora testar minha visão. Enquanto leite condensado, eu tenho leite desnatado, açúcar, leite em pó. Nesse daqui, eu tenho soro de leite ou soro de leite reconstituído, leite integral, reconstituído, açúcar e lactose. Então, além de ser soro reconstituído, eu tenho leite reconstituído, ou seja, não tenho nem o leite puro e nem o soro do leite puro, tá? Então, é um doce que não é leite condensado. Tem como corrigir a gordura do semi-desnatado do leite condensado? Opa, ótima pergunta! Repita porque podem... Tá? Fabrício está perguntando se tem como corrigir a gordura do semi-desnatado. Digamos que sim. Como? Eu preciso usar outros recursos, outros ingredientes que tenham gordura, tá? Por isso que a maioria das receitas de brigadeiro, elas pedem outro tipo de gordura, como a gordura da manteiga, a gordura do creme de leite, a gordura do chocolate. Então, quando você usa um leite condensado que é semi-desnatado, que tem 6% de gordura, quanto mais gordura eu usar de outros ingredientes, melhor o resultado do meu brigadeiro, tá? Então, eu posso estar usando creme de leite, manteiga e chocolate para acrescentar essa gordura a mais. Eu acho que nós estamos num outro nível da confeitaria. Essa é a grande verdade. Tem gente que fala para mim que a confeitaria já está muito cheia, que, né, nossa, todo mundo faz doce. Vou falar uma coisa para vocês. Os bons vão se diferenciar. E quem são os bons? Você, que está esse horário aqui comigo, numa live técnica, aprendendo sobre ingredientes. Enquanto muita gente se contenta em pegar receitinha na internet, você está aqui estudando sobre técnicas, sabendo sobre ingredientes, o que funciona, o que não funciona, o que é verdade e o que é mito. Então, esse tipo de confeitaria vai permanecer. É uma confeitaria técnica, uma confeitaria que estuda e não é uma confeitaria que está preocupada apenas com a estética, tá? Eu provo isso para vocês, porque eu tô há mais de 20 anos na confeitaria. Eu não sou uma confeiteira da modinha. Claro que eu tô sempre na moda, né? Porque eu gosto de me atualizar. Mas a minha maior preocupação é por trás do negócio, é técnico. Então, gente, isso aqui é muito importante para dar base para vocês. Uma casa, ela só permanece firme se a base dela for firme, se ela tiver construída com uma base forte. Se ela for construída na areia, o vento vem, ó, e derruba ela, tá? Assim a nossa confeitaria. Bom, vamos lá. Vamos falar aqui um pouquinho do creme de leite, tá? Vamos falar dessas duas marcas aqui. Essa daqui eu paguei um valor mais acima, mais alto. Tá aí? Fala pra mim, por favor, então. O Itambé, R$ 2,85. Aham. E o outro qual que foi? Jussara. Jussara, R$ 2,25. Peraí, quanto então? 2,85 e 2,25. São 60 centavos de diferença. Parece pouco, né? Mas se você for comprar 10, já são R$6. Exatamente. 20 são R$12. Exatamente. E é isso que eu queria falar para vocês. O que importa aqui no creme de leite de caixinha, que ele já vem homogeneizado, né? O soro misturado com creme de leite, é a porcentagem de gordura. Em ambos eu tenho 17% de gordura, tá? Só que eu tenho uma diferença de 60 centavos aí de diferença de preço, que isso vai refletir diretamente no meu lucro. E aí, qual que é a diferença de um para outro? É que um investe muito mais no seu marketing, na sua propaganda do que o outro. E com isso, faz com que as pessoas consumam muito mais o mais caro. Você entende? Aqui, eu não tenho diferença. O que está aqui dentro são dois produtos idênticos, com a mesma porcentagem de gordura. Dentro da panela, dentro da receita, os dois vão me dar o mesmo resultado.
fora da panela não vai dar o mesmo resultado, porque um vai comer 60 centavos do lucro que eu poderia ter. Entendeu? Então aqui tá a grande diferença. Nossa, vai ser polêmico isso daqui, né? Eu não quero defender, gente, nenhuma marca, mas eu preciso ter esse tipo de responsabilidade com vocês, tá? De dar essas informações para vocês terem mais liberdade. Qual a diferença entre creme culinário e creme de leite? Creme de leite é uma gordura... vamos fazer assim para você entender melhor. É uma gordura boa, uma gordura animal, como se fosse a manteiga e a margarina. Vamos falar assim. O creme de leite culinário, ele tem uma porcentagem de creme de leite, mas ele também tem uma porcentagem de gordura vegetal. Isso faz com que a validade dele seja maior, a durabilidade dele seja maior, mas ele tem uma gordura que não é tão boa misturada, então isso tira um pouco da pureza dele, tá? Então, o creme de leite culinário, por ele ter essa mistura de gordura vegetal nele, ele é até melhor para alguns pratos quentes, no sentido de não deixar talhar, tá? Agora, o problema também de talhar uma receita, quando eu uso creme de leite, quando eu aqueço essa preparação, é quando eu tenho o encontro do creme de leite com algum ingrediente ácido. Então, por exemplo, vou fazer um molho de tomate, tá? Um molho para um macarrão. E coloco o creme de leite, o encontro do creme de leite com esse ácido do tomate faz a minha mistura talhar. Então entenda que não é a temperatura, não é o aquecimento que faz o creme de leite talhar, mas é o encontro desses dois ingredientes, tá? Que é o ácido com o creme de leite. E aí eu não tenho esse problema com creme culinário. Por quê? Porque eu tenho uma gordura diferente ali, que é a gordura vegetal. Agora, no final das contas, como eu tenho essa gordura vegetal, ele é um creme que tem menos sabor e ele é menos rico em ingrediente puro, né? Ingrediente bom. Então, essa é a grande diferença, é a gordura dele, tá? Vamos falar sobre o creme de leite fresco, que é esse daqui de garrafinha, que é pasteurizado, né? Então ele é fresco, mas ele é pasteurizado. Ele tem 35% de gordura. Ele tem muito mais gordura do que o creme de leite de caixinha e do que o creme de leite de lata. Então ele é um creme mais caro, porém ele tem que ficar sempre refrigerado, tá? É um creme que não há necessidade nenhuma de consumir ele nas minhas receitas doces, no caso de brigadeiro, cremes, enfim. Agora, poder usar? Eu posso, mas não há necessidade. O ideal seria de caixinha ou de lata. Quando que eu uso de caixinha e quando eu uso de lata? Enquanto o creme de leite de caixinha tem 17 ou 20% de gordura, o de lata geralmente tem 20 ou 20% de gordura, dependendo da marca. Mas a grande diferença é que o de lata, ele separa o creme de leite do soro. Então você consegue retirar o soro e usar só aquela parte mais espessa do creme de leite. Com isso, nas minhas preparações, eu consigo ter um produto mais denso, mais grosso com creme de leite de lata. Enquanto esse daqui, o soro já é misturado com creme de leite. Então a minha preparação vai ficar mais homogênea, mais molinha, mais fluida, tá? Então, dependendo da receita que você vai fazer, você pode optar pelo de caixinha ou pelo de lata. Popularmente a gente usa mais o de caixinha. Agora vamos falar de brigadeiro. Qual seria o melhor? Eu gosto do de caixinha porque ele já vem homogeneizado, já vem misturado com o soro, porém eu gosto de um creme de leite que tem uma porcentagem de gordura maior. Então eu já encontro nos mercados o de caixinha que tem 20% de gordura, porque o mais comum é 17% de gordura, tá? Mas aí se eu conseguir encontrar o de 20% de caixinha, que já vem homogeneizado, melhor ainda. Eu tenho o benefício de ser caixinha, porque já vem todo homogeneizado, só que esse aqui tem 17% e esse daqui tem 20% de gordura. Assim, é unânime que as pessoas falam que é maravilhoso. Não, ele é maravilhoso mesmo, gente. E aí... Foi em Brasília que nós conhecemos, não foi? Sim, e aí essa porcentagem de gordura reflete diretamente
na qualidade, na textura da minha preparação na confeitaria. Reflete para o bem. Então, quanto mais gordura eu tenho, melhor o meu produto final, tá? 20 ou 25. A desvantagem do creme de leite de lata para algumas preparações é justamente o que eu acabei de falar. Ele vem separado a gordura, né, do creme de leite. Ele é um produto mais caro, então assim, eu não vejo necessidade, a não ser que eu tenha uma sobremesa, um recheio específico que eu precise usar o de lata por ser mais denso, por conseguir separar o soro do creme de leite, e eu preciso que essa preparação seja mais firme, tá? Então são casos específicos. E posso falar uma coisa? Eu vou confessar um negócio para vocês. Isso me deixa extremamente feliz, porque isso só mostra para mim que os meus telespectadores, vocês, são pessoas conscientes, pessoas que estão preocupadas em se tornar, ou já são profissionais de verdade, né? Vamos classificar assim? Que existe a confeitaria Nutella e a confeitaria raiz, né? Eu fico muito feliz de saber que existem ainda, no tempo de hoje, muito das pessoas... Vamos fazer o seguinte? Ó, é sério. Quem tem coragem, vamos lá agora, hein? Não tem problema ser confeitaria Nutella. Tem muita gente que está entrando agora, que está começando agora e não conhece nada sobre ingredientes ainda. Está aprendendo nas lives como a gente está fazendo agora, tá? Então vamos lá. E tem profissionais que dão essa importância e já têm esse conhecimento. Então eu quero que você me fale. Você é confeitaria Nutella ou confeitaria raiz? Conta aí pra mim o que você é. Manteiga. Eu preciso entender que uma boa manteiga, ela é composta apenas de creme de leite, tá? Eu tenho uma marca aqui, ó, por exemplo, ó, eu tenho aqui a Itambé, que é uma queridinha. Aqui nos ingredientes ela tem creme de leite. Só que eu também tenho a Batavo, que é aqui nos ingredientes, que também é creme de leite. Quando eu venho aqui na aviação, eu tenho nos ingredientes creme de leite, corante natural de urucum e mais uma sigla que eu não sei ver. Ou seja, não é só creme de leite. Isso faz com que minha manteiga fique muito mais amarela e pode resultar aí, principalmente quando eu faço o buttercream, né? Tem um buttercream mais escuro. Então, essas duas aqui, ambas têm apenas creme de leite. Então, aqui é mais uma prova de que eu não preciso ficar presa a nenhuma marca aqui, ó. Uma não é melhor do que a outra, porque as duas só contêm creme de leite. Então, quando eu olhar no mercado as duas marcas, eu posso optar pela que tiver mais barata, porque as duas vão dar o mesmo resultado na minha receita, tá bom? Falei basicamente para você entender, mas a gente vai trazer então, já que vocês gostaram, com todos os outros ingredientes e vamos falar tecnicamente sobre isso para instruir você a não ficar mais preso a marcas famosas. Gente, se inscreve no canal, deixa seu like. Eu fico muito feliz quando vocês vêm dar like, ó. Beijo, amor. Tchau, 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 Beijo, tchau, tchau. beijo, tchau, tchau, tchau. Obrigada, gente.